Você usa um transporte público para ir e voltar de sua casa para o trabalho? Nesse caso, você tem direito ao Vale Transporte. Mas aí você melhorou de situação financeira e comprou uma moto para ir trabalhar. Daí você não vai usar mais o Vale Transporte, mas vai gastar com o combustível. E aí é que vem a pergunta: é possível substituir o Vale Transporte pelo auxílio combustível? Se você já se perguntou se essa troca é válida, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou explicar tudo de forma clara e objetiva, sem juridiquês. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que é o Vale Transporte e como ele funciona. O Vale Transporte é um benefício obrigatório garantido pela Lei nº 7.418 de 1985. Ele serve para ajudar o trabalhador a custear o deslocamento da casa até o trabalho e vice-versa, utilizando transporte coletivo público como ônibus, metrô ou trem. Esse benefício é diferente do salário, porque tem um caráter indenizatório, ou seja, ele não é considerado como parte do salário do empregado e, por isso, não sofre descontos do INSS, não tem recolhimento de FGTS e outros encargos trabalhistas. Agora vem a pergunta: e se o trabalhador não usa o transporte público? Por exemplo, se ele usa um carro ou uma moto para ir ao trabalho. Nesse caso, é possível substituir o Vale Transporte por um auxílio de combustível? A resposta é sim, é possível, mas existem algumas condições importantes que precisam ser observadas. Primeiro, é importante entender que a legislação do Vale Transporte não prevê diretamente a substituição por outro benefício, como o auxílio combustível. Isso significa que, para fazer a troca, é necessário ter muito cuidado e seguir algumas regras para que tudo fique dentro da lei. Vamos falar um pouco sobre essas condições. Primeiro, é necessário se fazer um acordo entre as partes. A substituição do Vale Transporte pelo auxílio combustível só pode ser feita com a concordância do trabalhador e da empresa. Isso precisa ser documentado por escrito, em um termo de acordo onde o empregado declara que não utiliza o transporte público e que concorda com o recebimento do auxílio combustível em substituição ao Vale Transporte. O valor desse auxílio pode ser equivalente ao do valor do Vale Transporte, ou pode ser negociado livremente. A finalidade específica do benefício. O auxílio combustível, assim como o Vale Transporte, deve ser usado exclusivamente para o deslocamento da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Ele não pode ser oferecido como um benefício genérico ou para outros fins. Sobre a forma da concessão. A empresa pode pagar o auxílio combustível de diversas formas, como um valor fixo mensal ou por meio de um cartão específico de abastecimento, por exemplo. Agora, atenção: se essa troca não for feita de forma correta, ou se o auxílio combustível for usado para outras finalidades, ele pode ser considerado como a parte do salário. Isso significa que ele passaria a sofrer descontos do INSS e outros encargos trabalhistas, o que pode gerar problemas tanto para a empresa como para o empregado. Então, como formalizar essa substituição de forma segura? Se você é empregador ou trabalhador e quer fazer essa substituição, a melhor forma de garantir que tudo fique dentro da lei é documentar o acordo por escrito. Esse documento geralmente é chamado de termo de acordo individual e deve constar informações como essas. Ele tem que constar os dados do trabalhador e do empregador, a declaração do trabalhador confirmando que ele não utiliza transporte público para se deslocar até o trabalho, o valor do auxílio combustível ou os critérios para seu pagamento. Tem que constar também a finalidade do benefício, que é o de exclusivamente o deslocamento casa-trabalho e trabalho-casa. Tem que constar a assinatura de ambas as partes concordando com os termos desse acordo. E uma cópia deve ser entregue ao trabalhador. Se a empresa ou o empregado tiverem dúvidas adicionais,
É sempre recomendável buscar a orientação de um advogado trabalhista ou consultar as convenções coletivas de trabalho, pois elas podem trazer regras específicas sobre esse tema. Outras dicas importantes e cuidados que a gente tem que ter. Agora que você já sabe que a substituição do vale transporte pelo auxílio combustível é possível, desde que feita de forma correta, eu quero reforçar algumas dicas importantes. Para os empregadores, jamais imponham essa substituição de forma unilateral. A troca só pode ser feita com a concordância do trabalhador. Por sua vez, os trabalhadores, antes de aceitar a substituição, têm que avaliar se o valor do auxílio combustível oferecido será suficiente para cobrir os seus gastos com o deslocamento. Você não é obrigado a aceitar a troca. O terceiro ponto é que a documentação é essencial, tanto para o empregado como para os empregadores. Tudo tem que ser formalizado por escrito, porque é a melhor forma de evitar problemas futuros, como ações trabalhistas ou questionamento em fiscalizações. Você gostou desse conteúdo? Agora você já sabe que a substituição do Vale Transporte pelo auxílio combustível é possível, mas precisa ser feita com cuidado e com um acordo formal. Se você tem dúvidas sobre esse tema ou quer que eu fale sobre outros assuntos relacionados ao direito do trabalho, deixe aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião e preparar novos conteúdos de interesse para você. Ah, e não se esqueça, tá? Se esse vídeo foi útil para você, curta e compartilhe ele com quem pode se beneficiar dessa informação. Aqui no canal Explicando as Leis, toda semana eu trago dicas e informações importantes sobre os seus direitos e deveres no ambiente de trabalho. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo.